ciclo menstrual. Então aqui está falando que a gente já falou, né? O endométrio, os ovários e tudo mais. Gente, quando nós ouvimos essa palavra aqui, nidação, significa o óvulo fecundado grudar no útero. Por isso que eu gosto desse esquema aqui, que ele é interativo demais. Então, você levando em conta os 4 hormônios que nós estamos trabalhando, FSH, LH, estrógeno e progesterona, nós vamos analisar o comportamento desses hormônios agora em um ciclo menstrual feminino aqui de 28 dias, tá? E as transformações que eles vão gerando. Então vamos lá. Iniciou-se o ciclo menstrual. Os primeiros 5 dias, né? A mulher foi lá, menstruou, liberou as paredes do óvulo, do útero, o óvulo não foi fecundado, desceu, tá? E aí deu-se a menstruação dela. Daqui para frente nós vamos começar o nosso ciclo. Primeiro dia de menstruação, primeiro dia do seu ciclo, né? Você menstruou, você iniciou o seu ciclo. Neste momento a gente vai ter uma queda do hormônio progesterona, tá? Gente, vocês estão acompanhando com o livro aí aberto, ou caderno? Fala comigo aí. Vocês estão acompanhando com alguma coisa ou só estão escutando e vendo? Porque eu sugiro vocês estarem com o livro aberto aí. Eu estou usando a livro também. Tá ótimo. Porque, por exemplo, igual aqui a progesterona. Uma das funções desse hormônio, vou botar, você pegar na sua página 849, já pode botar lá em cima, né? Essa divisão dos hormônios, se você quiser, né? Hormônios que vêm do hipotálamo, né? FSH e LH, hormônios do ovário, progesterona e testosterona. Aí você escreve assim, progesterona, função: manter a parede do endométrio para o amadurecimento do embrião. Então, ó, a progesterona tem a função de manter a parede do endométrio para o amadurecimento do embrião. Então, entenda bem. A sua menstruação ocorre, sabe por quê? O óvulo que não foi fecundado vem para cá. E aí, você tem uma queda na produção de progesterona. E a função da progesterona é manter isso aqui. Se você não tem progesterona, isso vai se desfazer. Que é a descamação do endométrio, a parede aqui, que é a menstruação, ok? Então a menstruação se dá pela queda da progesterona. Um óvulo fecundado, o organismo vai reagir de forma diferente, a progesterona não vai cair, a não ser em casos excepcionais, que seria o quê? O aborto espontâneo, tá? Então vamos seguir aqui. Aí depois que você teve a menstruação, você vai iniciando o seu ciclo, vai vir as fases agora proliferativa ou fase folicular. O que acontece? Nesse momento, a sua hipófise produz o FSH, que vai estimular os folículos ovarianos a produzirem o estrógeno, que vai aumentar a parede do útero. Vamos ver se eu tenho uma figura do folículo ovariano aqui. Não, esse aqui já é o gráfico. Vamos pegar lá na apostila agora. É nesse momento que acontece isso aqui, ó. O óvulo, ele está aqui dentro. O óvulo imaturo. Esse óvulo é circulado por uma camadinha de células que nós chamamos de folículo ovariano.
Você teve a sua menstruação, sua hipófise começa a liberar o FSH. O FSH, ele vai lá no seu, nessa estrutura que é o folículo ovariano, que está com o seu gametinha lá dentro, e vai fazendo esse folículo, o FSH vai estimular esse folículo ovariano, tá? A produzir o estrógeno, tá? Ó, sob a ação do FSH, as células foliculares começam a produzir o estrógeno, tá? E aí, o que isso vai acontecer? Como reação a isso, o seu endométrio vai começar a desenvolver, tá? Então, dentro do ovário da mulher, você tem vários folículos desse aqui, que é o quê? É o óvulo imaturo, né, que foi desenvolvido. Como eu expliquei na última aula, quando a mulher estava na barriga da mãe dela, e aí vai desenvolvendo isso aqui, e aí fica um monte de óvulo inacabado dentro do ovário da mulher. Aí na puberdade, inicia-se esse processo de amadurecimento. Esses óvulos lá dentro do ovário estão envolvidos por uma camada de células que é o folículo. Então vem o FSH, estimula esse cara a produzir o estrógeno, tá? E aí, como consequência disso, cadê nossa parada? Como consequência disso, espera que eu saí aqui. O FSH vai produzir o estrógeno, que vai fazer o quê? Proliferação do endométrio, ou seja, a parede do útero feminino após a menstruação começa a crescer novamente, tá? Aí, continuando o nosso baile, esse folículo que foi que estava aqui, que recebeu o FSH e começou a produzir estrógeno, ele vai entrando num processo de amadurecimento, tá? Aí isso vai tendo nome, né? No início ele é folículo primário, depois ele é folículo secundário, tá? E lá no interior dele, que está o gameta feminino inacabado, ele continua a sua meiose nesse processo de amadurecimento. Lembra? O gameta feminino ele faz meiose num pedaço, lá na puberdade ele faz mais outro pedaço, só termina se ele for fecundado, tá? E aí o que acontece? Esse folículo maduro, tá? Vai produzindo estrógeno, estrógeno, estrógeno e vai fazendo, ó, o endométrio está só crescendo, só inchando, tá? E aí o que acontece? Esse estrógeno todo que ele foi produzindo vai fazer o seu hipotálamo parar de produzir o FSH, tá? O seu organismo feminino produz FSH, estimula o folículo a produzir estrógeno, que faz isso aqui aumentar. E essa brincadeira vem continuando, até que o estrógeno fica com grandes quantidades, que fala para o seu hipotálamo, ó, não precisa produzir mais FSH, estão lotados. Tá? E aí o que vai acontecer? Aí, lá o hipotálamo, lá junto com as hipófises, vai parar de produzir o FSH e começa a produzir um outro hormônio que é o LH. Tá? O LH, o que ele faz, cara? Ele faz justamente a ruptura do folículo. Olha só, à medida que o seu folículo foi amadurecendo, ó, ele vai se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Aí fica grandão assim. Aí até que chega uma hora que quando pinta esse outro hormônio lá produzido pelo hipotálamo, com a hipófise, o LH ele vai fazer o folículo se romper. O que é o folículo se romper? É esse ovócito que está aqui dentro, né? Dentro do folículo, ele sai para fora. E é isso que a gente chama de ovulação. Olha aqui. O folículo na fase imatura recebe o FSH, começa a produzir estrógeno. O estrógeno vai atuando lá na parede do endométrio. E nessa brincadeira o folículo vai se desenvolvendo. Aí depois, né, devido à alta quantidade de estrógeno, para-se de produzir o FSH e começa a produzir o LH. O LH, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, fazer esse folículo aqui, ó, se romper e liberar o nosso gameta, o nosso ovócito feminino. Ok? Beleza? Gente, tá dando para acompanhar aí?
Tô pirando o cabeção. Pirando bem e bem devagar. E aí, o que vai acontecer? Esse LH fez o gameta sair do folículo, tá? E o resto do folículo que sobra ali, ele vai ter uma serventia também. O que acontece? O folículo rompido, devido à presença do LH, tá? O folículo rompido devido à presença do LH, ele vai se transformar numa estrutura que nós chamamos de corpo lúteo. E essa estrutura agora vai produzir outro hormônio que vai ser a progesterona, que vai fazer o endométrio crescer mais ainda e manter ele funcionando, que é o que a gente viu lá no início da menstruação. Olha lá. Após a saída do gameto, o folículo que sobra, o LH, faz esse folículo virar esse corpo lúteo, que é um corpo amarelo. E aí o corpo lúteo começa a produzir a progesterona, que vai fazer esse serviço de manter o endométrio funcionando e tudo mais. E aí, galera, nessa brincadeira toda, o organismo se preparou para a fecundação, a partir da ovulação ali. Se não tiver a fecundação, você pode ver que você tem agora um cara produzindo progesterona, que é o que segura a parede do ovário. Se não acontecer a fecundação dentro dos dias, volta lá no início do ciclo, a queda da progesterona. Tá? O que acontece? O excesso de progesterona vai fazer a hipófise parar de produzir LH. E o LH que faz o corpo lúteo produzir a progesterona. É confuso, tá? LH criou, fez aparecer o corpo lúteo. O corpo lúteo produz a progesterona. Só que a hora que o LH para de ser produzido, o corpo lúteo também para de se manter vivo. E ele deixando de se manter vivo, a progesterona deixa de ser produzida. Assim que ela deixa de ser produzida, ela não mantém o endométrio. Aí o óvulozinho que estava aqui não fecundado desce junto com a parede do endométrio. Tá? Aí, galera, vamos só organizar essas ideias agora. Vou fazer um resuminho bacana aqui.
que acontece? É muito comum a gente ter uma demanda de interpretar gráficos nessa matéria. Estou organizando tudo aqui de uma forma que vai ficar tudo coeso, assim, você não vai ter que ficar informação espalhada, porque é muito detalhezinho. Então, ó, aqui está o nosso esquema. Cortou aqui, né? O ciclo fazer muito sentido para nós temos que lembrar algumas coisas da questão do sistema endócrino. São produzidos pelo hipotálamo, mas são liberados pela hipófise. Aí é o seguinte. Então, aqui um resumaço. O FSH e o LH são produzidos lá no hipotálamo. E liberados pela hipófise. O estrógeno e a progesterona são produzidas, né, pelo folículo ovariano 1 e o outro pelo corpo lúteo, são estruturas do ovário e do útero. Mas você tem que lembrar o seguinte: a alta concentração de estrógeno inibe a produção de FSH e a alta concentração no sangue, né, de LH inibe a progesterona. E aí a brincadeira começa. Vou botar só mais um lembrete. Aqui começa a brincadeira. Então vamos lá. Mulher menstruou. Após sua menstruação, desceu as coisas todas, beleza. O nosso hipotálamo lá, através da hipófise, produz o FSH
o FSH vai estimular o folículo a produzir o estrógeno. O estrógeno vai fazer o endomêtrio crescer. Olha só, aqui vai ficar bem melhor para a gente entender a lógica. Ó, acabou sua menstruação. Iniciou aqui primeiro dia, né? Começou seu ciclo. Isso aqui, galera, o que é esse desenho? A parede do seu útero. Ela descamando, ela mais fina, depois ela começa a crescer devido à ação do estrógeno, depois ela descama. Aqui você tem um processo de amadurecimento. Ó, o gameta, o folículo ovariano, ele amadurecendo, ele saindo, ele sendo rompido, o corpo lúteo. Aqui você tem a produção dos hormônios, os momentos, né, dentro do ciclo menstrual que eles são maiores, os hormônios da hipófise, os hormônios do útero, do ovário, daquelas estruturas. Então esse quadrinho aqui resume tudo. Então entenda bem. Iniciou a sua menstruação, o primeiro hormônio que nós vamos trabalhar é o FSH. Então o hipófise começa a produzir o FSH. Tá vendo? O que o FSH faz? Ele começa a fazer o seu folículo ovariano a amadurecer. Você pode ver que ele começa a engrossar. E o folículo, ele vai estimular o crescimento do endomêtrio. Olha só. Isso é chamado de fase folicular, ou seja, porque quem está mandando é um folículo. Quem está mandando a história é o folículo. Então, seu endomêtrio começa a crescer. Aí, a sua concentração de FSH vai crescendo ainda mais. E estrógeno está crescendo. Lembra, o FSH faz estimular o folículo a produzir o estrógeno. O estrógeno vai crescendo. Até que a concentração de estrógeno fica tão grande que a alta concentração de estrógeno vai inibir a produção do FSH. Não, que o estrógeno fica lá em cima. Olha o que começa a fazer com o seu FSH, ele começa a descer. Tá? E o cérebro produz, lá o hipófise, produz outro hormônio, que é o LH. O que o LH faz? Ele faz o gameta romper o folículo, que é o que a gente chama de ovulação. Seu óvulo sai do folículo e vai transformar o seu folículo nesse corpo lúteo, essa coisa amarela. Isso devido à ação do LH, tá? Aí o que acontece? O corpo lúteo, o LH vai mantendo ele vivo. O corpo lúteo vai começar a produzir outro hormônio agora, que é a progesterona. Aí a progesterona vai fazer sua parede do endomêtrio crescer mais ainda e vai mantendo ela. Se acontecer fecundação, ela vai se manter firme e o óvulo vai grudar nela e vai se desenvolver. Se não acontecer, o que acontece? A progesterona que está sendo produzida pelo corpo lúteo vai aumentando, até que ela começa a inibir a produção do LH. O LH começa a cair, tá vendo? Progesterona alta, o LH baixo. O LH começa a cair, o corpo lúteo começa a desfazer. E aí vai fazendo a reação em cadeia. Sem corpo lúteo, progesterona, ó, vai caindo. E ela que mantém essa coisa funcionando. Tá? E aí você vai ter a sua menstruação. Tá? Gente, alguma dúvida? Não, Matheus. Deu para absorver? Porque é complexo o negócio. Alguém quer que eu explique de novo? Então tá bom. Eu vou só fazer uma frase resumo aqui. Eu sempre gosto de fazer. Que facilita bem. Seria isso aqui. Menstruação. Vou fazer esse esquema aqui, ó. Hipófise. Hipófise. Produz o FSH. Que atua no folículo.
só assim uma questão hormonal, tá? Folículo que produz estrógeno desenvolve o endomínio, tá? Então, galera, ficou um resumão massa. Sacaneei aqui. Eu vou escrever depois e vou mandar para vocês, senão eu vou perder o restinho da aula com isso aqui. Aí só fechar o assunto aqui. Pô, sacanagem. Aí o que acontece? Se a mulher fecundar, cara, se tiver a fecundação, o espermatozoide, através lá do acrossomo, que é uma estrutura que fica na cabecinha do espermatozoide, vou lembrar aqui. Essa estrutura que está na cabecinha do espermatozoide, que é cheia de enzimas, serve para o espermatozoide perfurar essa coroa radiata aqui, ó, essa camada de células, e chegar lá no óvulo. Chegando lá, ele vai terminar. Vai terminar a menstruação, tá? E aí vai fazer fecundação. Não tô entendendo que a resolução foi embora. Vai terminar a fecundação, tá? E aí a fecundação vai acontecer aqui na tuba do ovário e esse óvulo fecundado vai grudar aqui na parede do endométrio, tá? E aí essa parede do endométrio não vai se desfazer, beleza, galera? Aí é o seguinte, depois que essa fecundação ocorre, a parede do endométrio não pode se desfazer, porque se ela se desfazer, doideira, a gente vai ter a morte do embrião, tá?
vai ter a morte do embrião. O embrião vai embora. Então, gente, a fecundação ela ocorre nessa região, o óvulo gruda aqui. Aí, o que acontece? Vai entrar um outro hormônio que vai fazer o serviço da progesterona em manter a parede do útero estável para o embrião se desenvolvendo, tá? Eu vou escrever esse resuminho aqui, que o nosso amigo cliente me deu uma rasteira, e eu já mando isso aqui, né? Todo o ciclo do jeito que eu estou escrevendo, se ocorrer fecundação, e se não ocorrer fecundação, o que acontece, tá? Aí a matéria do nosso textinho vai até a página 855, tá? Beleza? Porque aí tá tudo que eu expliquei tá ali dentro. Combinado, galera? Então fica assim, então, um abraço pra vocês aí. Até mais. Tchau, Matheus. Tchauzinho. Eu vou consertar aqui e já tô enviando, tá? Valeu. Valeu, até mais.